pessoal do terceiro. Então, para a gente acabar o nosso pacote de eletrodinâmica, de elétrica, da nossa apostila 1, tá faltando esses dois conteúdos aqui. Esse primeiro, que eu tô trabalhando aqui, antes das leis de Kirchhoff, é chamado de ponte de Wheatstone. Bom, ponte costuma cair também bastante no vestibular. E aí, uma ponte, tá? Nada mais é do que um circuito em que nós temos dois resistores, na verdade 4 resistores, né? Dois de cima associados em série, os dois de baixo associados também em série, e entre eles, né, entre a parte de cima e a parte de baixo, nós temos paralelo, tá? Então, aqui eu tenho um gerador, eu coloquei aqui uma pilha, né, só para você lembrar o gerador, e eu tenho a ponte. Os desenhos que podem aparecer variam bastante, tem esses desenhos aqui em zigue-zague, né, que parece esse zigue-zague. Então, aqui eu tenho resistor 1, resistor 2, resistor 3 e resistor 4. Essa parte do desenho aqui, ó, na verdade, o que eu quero mostrar com isso? Quero mostrar que essa resistência 4, esse resistor 4, ele pode ser ajustado, tá? Então, quando uma resistência elétrica pode ser ajustada, a gente chama isso de reostato. Então, eu posso alterar o valor dessa resistência. Eu posso ligar essa chavinha ou mais para cá, ou até aqui na extremidade. E aí, eu vou fazer o valor desse resistor variar. Isso acontece bastante, tá? Tem bastante dispositivo assim, com a resistência variável. Bom, o que significa eu explicar uma ponte? Uma ponte de Wheatstone, né? Significa que entre o meu ponto X e o meu ponto Y, eu vou fazer uma ligação e vou colocar um galvanômetro. O que é um galvanômetro? Um galvanômetro é um amperímetro especial. É um amperímetro lá que vai medir a corrente que está passando entre o ponto X e o ponto Y. Uma ponte de Wheatstone só vai estar em equilíbrio quando a corrente que passar aqui for igual a 0. Então, corrente do galvanômetro, quando ela for igual a 0, significa que a minha ponte está em equilíbrio e significa que a diferença de potencial também entre os pontos X e Y é igual a 0. Então, na prática, o que eu posso fazer, né? Por que eu coloquei aqui esse reostato ajustando essa resistência 4? Porque eu posso ajustar ela até que a medida desse dispositivo dê uma corrente igual a 0, tá? Então, eu quero que a corrente que passe entre esses dois pontos seja 0. É isso que é uma ponte, tá? Circuito em ponte. Então, aqui só descendo um pouquinho, ó. Como que nós vamos calcular? Bom, se o valor de todas elas tem que ser igual a 0, eu posso multiplicar elas em cruz. Então, se eu fizer R1, resistência 1, vezes a resistência R4, ela vai ser igual à resistência, o resistor, né? Falando resistência, mas é o resistor. Resistor 2 vezes o resistor 3, tá? Então, essa daqui é a condição para que a ponte esteja em equilíbrio, ou seja, para que a corrente no galvanômetro seja igual a 0. Eu não vou demonstrar agora para vocês, eu não acho útil para vocês demonstrar por que R1 vezes R4 é igual a R2 vezes R3, tá? Nesse momento, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque vocês só precisam saber que quando você tem uma ponte, e aí tendo uma ponte significa que você tem R1, R2, R3, R4, e entre eles a corrente elétrica, ela tem que ser 0, tá? Essa corrente XY tem que ser igual a 0. E aí, nessas condições, a gente tem a ponte, tá? Bom, eu vou trabalhar um exercício com vocês, eu vou fazer a leitura dele aí, tá?
e depois a gente vai para resolução. Então, o exercício fala assim, ó. O arranjo de resistores da figura se chama ponte de Wheatstone. Escolhendo o resistor R adequadamente, podemos fazer com que não passe nenhuma corrente no resistor de 5 ohms. Esse aí do meio, tá? Vocês estão conseguindo visualizar aí, né? Determine em ohms também qual vai ser o valor da resistência R para que a corrente seja nula. Então, uma aplicaçãozinha da formulinha do finalzinho da aula aí, tá? Vamos lá para vocês entenderem na resolução. Então, vocês acompanharam, gente, na leitura que eu fiz do exercício? E aí, a condição é a mesma condição do que eu expliquei anteriormente, ó. Para que a corrente no resistor de 5 ohms, que é esse que está demonstrado aí, seja nula, devemos ter uma ponte em equilíbrio, ou seja, R1 vezes R4 tem que ser igual a R2 vezes R3. Eu quero saber qual que é o valor de R1 para que seja nula, tá? Então, fazendo a continha, que é bem simples, vai dar 3 ohms. Então, para que a corrente por esse resistor seja igual a zero, o resistor 1 tem que valer 3 ohms, tá? Isso costuma cair nos vestibulares. Elétrica é um tema que cai bastante, tá? Então, mais uma aula hoje sobre pontes. Agora só tá faltando lei dos nós e lei das malhas. Um beijo, gente. Até a próxima.